por que estamos reunidos, né? Estamos reunidos para adorar o Deus vivo, o nosso Pai da eternidade. Ele deu esse privilégio aos filhos e filhas de Deus. Tome isso com convicção no teu coração e tenha certeza disso, né? Muitas vezes estamos acostumados com a tradição da igreja, mas que possamos penetrar mais véu adentro e deixar o Espírito Santo controlar os nossos sentidos, os nossos pensamentos, e possamos ter a mente de Cristo em nossas vidas. Ele morreu por nós para trazer santidade à nossa vida. Eu quero ler com vocês primeiro com Colossenses, no capítulo 1, ou Colossenses, desculpe, no capítulo 1, no versículo 14. É um livro que Paulo manda uma carta aos Colossenses, né? E, com certeza, a gente sabe que Efésio é a igreja mais madura que tem, que está falando de eternidade. Mas Colossenses tem muitas coisas importantes e também tem amadurecimento. Que possamos, pela graça, passamos pela igreja de Coríntios, né? Como meninos, mas que possamos crescer, né? Que o Espírito Santo ajude nós a crescermos e amadurecermos. Você achou? Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Vamos escutar. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele fomos criados, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominação, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconcilia-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A vós também, que no outro tempo eram estranhos, inimigo do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconcilio no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecermos no fundamento e firme na fé, e não vos movermos da esperança do Evangelho que temos ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que havia debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Refugijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Fechamos nossos olhos. Pai, esta é a carta de Paulo, endereçada à igreja de Colossenses, mas parece viva hoje em nossos corações, porque está falando de Cristo, o nosso Redentor, aquele Cordeiro perfeito que morreu no Calvário para unificar as coisas. Que essa noite possamos penetrar um pouco mais na eternidade,
e deixar as coisas do mundo aí fora, mas entrarmos no Espírito poderoso da palavra, e ela possa fazer morada em nosso coração, e possamos compreender mais de Ti, Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu queria falar um pouquinho sobre a mensagem que o irmão Brana trouxe, que é a maior batalha jamais pelejada. Parece que quando você entra logo na maior batalha jamais pelejada é muito simples. Mas você sabe que a guerra começou, não foi aqui, foi no céu. A batalha rugiu lá. E lá começou o pecado. Você deve entender muito claro que o pecado começou no céu, não começou aqui. Muitas vezes você diz, o pecado começou no jardim do Éden. Não, o pecado começou no céu, através de Satanás, um anjo de luz. Agora você se depara com um anjo de luz começando uma batalha. Claro que você vai ver na Bíblia que Miguel batalhou junto com seus anjos e expulsou Satanás do céu. Você entende que Miguel é tipo um posto, é tipo quando um comandante, você que entende um pouco de militarismo, você vai entender o que eu vou falar agora. Quando existe um país em guerra, um coronel, ele está forjado, ou um general, ele está formado em 4 estrelas. Mas quando se torna uma guerra, se forma com um general de 5 estrelas. É só para momentos de guerra mesmo. E a questão Miguel é como isso, é uma envergadura que foi colocada para dizer Miguel combateu Satanás. E agora o combate foi, e você sabe que ele foi precipitado para a terra, ele caiu no jardim do Éden. E agora o irmão Brando vai contar como é essa estrutura, como é essa batalha. Você pensa assim, essa batalha eu vou estar armado com armas? Ou vou estar preparado com a melhor arma que eu tenho? Você sabe qual é a melhor arma que Deus colocou sobre os filhos de Deus? Só existe uma arma. Ela é tão poderosa, mas parece que tem vezes que ela não tem eficiência, né? Como tem vezes olhamos do nosso jeito, ou nossa maneira, olhamos assim, será que ela tem eficiência? A coisa mais importante que Deus deixou foi a sua palavra. Ele diz assim, se Eva estivesse protegida atrás da palavra, ela nunca teria razoado na vida. Assim somos nós, irmãos. Quando nós estamos protegidos atrás da palavra, nunca erraremos ou falharemos. O problema é quando saímos da palavra. E aí acontecem os problemas. Agora, o irmão Bruno chega a dizer na mensagem assim, a batalha tem que ter um lugar para ter um combate. Alguns países antigos se uniam e reuniam-se um grupo tal e um grupo outro para dizer que o combate vai ser em determinado lugar. Assim foi feito também aqui. Lá no céu houve uma guerra. Satanás foi precipitado. Agora teria que ter um lugar para a batalha. E essa batalha ela vai ser, como o irmão Bruna diz, a expressão é a maior batalha jamais, olha só, jamais pelejada. E você se depara com esses entendimentos que o irmão Bruna vai trazer para nós. Você está preparado para essa batalha? Humanamente, você dizer, não tem humanamente. Eu posso lutar,
porque a batalha é na mente, não é em outro lugar. Já pensou? É na sua mente, é na minha mente a batalha. Agora, o problema é a gente ter equipamentos para vencer a batalha. E tem vezes que eu vejo acontecer, muitas vezes, e as pessoas não estão preparadas em suas mentes para a batalha. E quando você não está preparado para a batalha em sua mente, Satanás, ele se anda em sua vida. Ele não se andou Pedro. Jesus não falou que orou por Pedro? Aonde tu acha que foi ser andado Pedro? Em sua mente. Ele se achava muito. Pedro, ele se achava muito. Ele dizia assim: Senhor, eu vou até onde você for. Até a morte eu vou. Esse é o homem. Este é a mulher. Agora, revestido de poder, como pode ele chegar até a morte? Não tem. Então, esse cuidado eu quero que você aprenda dentro da mensagem, porque nós viemos falando sobre a eternidade. E você é da eternidade? Amém. Porque se você não é da eternidade, você nunca voltará. Você é um filho de Deus? Você é um filho de Deus. Por que você é um filho de Deus? Porque Deus pegou lá um pai e uma mãe e colocou você num local determinado. Você lembra disso? Colocou num local determinado e dali nasce você. Mas quem colocou o espírito de filho? Foi Deus. Deus colocou o espírito dentro de você de filho de Deus. Por isso que Jesus sempre falou assim: vocês são o grão ou o trigo. Ele nunca falou assim: não, a gente tem uma lavoura de trigo aqui, alguns vão ficar trigo, outros vão mudar. Não, ele nunca falou isso. Ele falou que ele plantou a semente da palavra já vem direcionada aos filhos. E isso, irmão, tem muito valor para aqueles que conseguem a revelação de Deus. Escute aqui, eu vou ler alguns pontos. A maior batalha já pelejada, ele fala assim: essa primeira batalha foi pelejada e teve o seu começo no céu, com Miguel e seus anjos, pelejada contra Lúcifer e os seus anjos. Essa primeira batalha foi no céu. Então o pecado não teve origem na terra. Não foi. A guerra já estava soando no céu. Satanás foi lançado do céu para cair na terra. E caiu sobre os. Olha só, escute o que ele manda. E caiu sobre os seres humanos. Você acha que ele caiu em cima de uma pedra? Ele caiu sobre os seres humanos. Quando você abre porta, preste bem atenção que eu vou falar. Olha só o que é Escritura. Jesus fala que as minhas palavras são espírito e vida. Você consegue pegar isso? Você tem a palavra de Deus no seu coração? Porque se você tem a palavra de Deus no seu coração, você tem o Espírito de Deus em você e você tem vida. Mas por quê? Porque a palavra de Deus está em você. Agora inverte isso. Se é a palavra de Satanás, o que produz em você? Morte. Se tem um lado, tem que ter outro. Se tem Deus, tem que ter Satanás. Você não confunda com isso, irmão. Agora, você já está muito maduro, muito tempo sentado aqui. Quando vem uma palavra, eu digo: você sabe qual é? Você sabe qual é a palavra de morte? Jesus, ele foi muito especialista em muitas coisas. Quando Jesus veio dizer assim: eu vim magnificar a lei, eu não vim aborrocar a lei, ele dá pontos, né? Olha só, vou dar um exemplo. Antigamente era uma terra, tinha que ser cumprido, e você era desejado. Agora
se eu desejo do meu coração e trago aquilo do meu coração, já estou em adultério. Amém? Então, aonde está a morte? Em palavras. Em ações que você toma e deixa entrar em seu coração. Antigamente eu tinha que matar a pessoa. Hoje eu falo mal, eu mato a pessoa. Você viu aonde está o reino de Satanás? Em uma palavra, mal. Uma ação, mal. Os filhos de Deus não vieram para isso. Grave isso. Aí você vai dizer, mas irmã, eu já falei isso, eu falei algumas coisas, eu já falei. Acerte. Você não veio para isso. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e nós estamos sendo instruídos pela palavra de Deus. E Jesus vai explicar muitas coisas. Paulo vai dizer assim, não luto contra a carne e o sangue. Então você começa a entender, eu quero colocar isso como uma guerra. Onde Satanás caiu sobre os seres humanos. Os seres humanos abriram a porta. E eles vão pregar coisas, vão falar coisas sempre contra os filhos de Deus. Por isso que o Romano vai dizer assim, não existe filho de Deus que persegue outro filho de Deus. Como pode isso? Que reino é esse dividido? Que um filho de Deus vai perseguir o outro filho de Deus? Tem alguma coisa errada, Dani? Olha aqui. Ele vai dizer assim: o pecado não teve sua origem na terra, mas no céu. Satanás foi lançado do céu para cair na terra e caiu sobre os seres humanos. Logo, a batalha que antes foi entre os anjos chegou a ser uma batalha humana. Você está entendendo? Qual lado que você está indo? Você está do lado de Deus ou você está do lado de quem? Você está do lado dos filhos de Deus ou está do lado de Satanás? Qual lado, qual bandeira você está tomando? Pense nisso. Ou está aqui, ou está ali. Escute bem. E a coisa é que Satanás veio para destruir a criação de Deus. Quando você me diz que é meu irmão e está do meu lado, você está com o quê? Do lado do que eu estou falando, é do lado da palavra. Se eu estou errado do lado da palavra, você, como irmão, me corrija. Esse é o padrão bíblico, sempre será, irmão. Por isso que o amor parece ser meio grosseiro, mas o amor sempre foi permitido. Estamos numa batalha. Escute, ele vai dizer: veio para destruir a criação de Deus. O que Deus criou para si mesmo, Satanás veio para destruir. Essa era o seu propósito, a destruição. Logo, a batalha começou aqui, sobre a terra, e começou em nós. E temos estado rugindo desde então. Está rugindo desde então. O que estou? Por que estou fazendo isso? Por que estou agindo desse jeito? O que está acontecendo na minha vida? Eu sou um filho de Deus mesmo? Eu tenho olhado na palavra de Deus? Parece que quando estamos numa batalha, soa diferente. Soa muito diferente. Vamos continuar vendo o Romano fala. Agora não fale em captar isso. Quando essa grande batalha começou sobre a terra, teve que haver um lugar mudo de confrontamento. Teve que ter um lugar selecionado onde começa a batalha, onde processa a batalha. Este lugar da batalha começou na mente humana. Você começa a entender, foi uma arma, foi uma bomba atômica? Não, é na mente humana. Palavras. Quando eu falo aqui com a igreja, palavras são espírito, porque a palavra existe. Como é que é espírito, irmão? Uma palavra
Espírito, sim. Uma palavra eu posso abençoar. Uma palavra eu posso amaldiçoar. Então sai uma palavra na minha boca que é um espírito que entra naquela pessoa. Porque ela aceitou aquela palavra. Agora, é uma palavra de bênção ou é uma palavra de maldição? Vou dar um exemplo para você entender. Ana, ela vai para o templo. Ela não tem filho. Ela está orando. Chega no templo, está ali ele, e ela está no desespero, chorando, clamando, pedindo por esse filho. Tanto que ela promete a Deus que aquele filho, quando visse depois de mamar, eu entrego ele ao Senhor. Olha assim. O sacerdote diz assim: mulher, vem embora, estás bêbada. Ela recebeu uma palavra desse tipo? Ela não recebeu assim. Porque essa palavra da boca desse homem estava errada. Ele estava vendo uma coisa que não era verdade. Ela estava em pranto. E agora ela fala para ele. Daí ele abre outra palavra de bênção para ela. Você está entendendo, irmão? Qual é o poder da palavra? Mesmo tempo, uma coisa, no outro, outra coisa. Você se lembra de Jesus? A mesma ação. Jesus fala: bem-aventurados é tu, Pai Jonas. E no outro promete: para trás de mim, Satanás. Duas palavras novamente, irmão. Jesus entrou na batalha no deserto e venceu Satanás através de quê? Palavra, irmão. Você quer vencer a sua vida? Use a palavra de Deus para você mesmo. Você tem dificuldade de dizer assim: eu vou ser uma bênção, Senhor, me abençoe, eu quero que você possa ser uma bênção. Você tem coragem de falar isso para você? É isso, irmão. Eu vou ser uma bênção. Senhor, me dê o Espírito Santo para ser uma bênção na casa de Deus, para eu não falar mal, para eu não agir errado, para eu ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção, Senhor. Parece que isso nos coloca em uma posição. Continuando aqui, olha. Então ele vai dizer que começou lá. E assim é, porque as decisões vêm da mente que está na cabeça. Você começa a entender o que ele vai começar a falar? Vamos entender isso. Olha só. Agora, ali onde começa a batalha, em sua mente, recorde, isso não é ciência cristã, a qual ensina que a mente é sobre a matéria. Irmão, a minha mente nunca vai ser sobre a matéria. A minha mente vai dizer assim: ó, aqui está a matéria. Levita copo. Levita copo. Não é a minha mente que é sobre isso. É o poder da palavra de Deus que pode fazer isso. Por isso que a irmã vai explicar isso. Olha só. A qual ensina que a mente é sobre a matéria, a ciência cristã. A mente aceita a vida. Olha só, a minha mente aceita a vida. E que é a vida? A palavra de Deus aceita a vida. A qual é a palavra de Deus. Deus, desta sai a vida. Não são os meus pensamentos que fazem, mas é a palavra de Deus que é trazida pelo canal dos seus pensamentos. Não é um pensamento como ensina a ciência cristã. Não é a mente sobre a matéria. Não é assim. Porém, a sua mente aceita e capta, e porque as coisas controlam a sua mente. Não, então peraí.
o que acontece? Eu aceito a palavra de Deus em minha mente e tomo isso por fé, e isso desce ao meu coração e a coisa se manifesta. Mas por quê? Eu aceitei a palavra de Deus. Não é eu querendo ter a mente e controlar alguma coisa. Isso não tem. Isso eu vou dizer para você que é hipnose. Para você entender. Agora a gente vem aqui. Ele vai dizer assim: é controlado pelo seu espírito. O seu espírito capta a palavra de Deus. E essa é que contém vida. Está? Vida a você, irmão. Quando isso sucede, quando a vida vem por esse canal a você, então a palavra de Deus é manifesta em você. Como disse Jesus em João capítulo 15, verso 7. Se estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedis tudo o que quiserem, e vos serão feito. Qual é a razão? Tem que ter uma coisa em você para você pedir. Está aqui. A minha palavra. Senão, não funciona. Deixa eu tentar colocar isso. Você sabe que o Branson falou assim: o homem é um ser livre. Isso, né? Sempre falou isso. Ele falou que o corpo que está aqui fora, o corpo, ele tem 5 sentidos. Depois tem o espírito, que tem 5 sentidos. Todos esses sentidos é para trabalhar uniforme, tudo juntinho, tudo perfeito. O homem perfeito, ele trabalha com os 5 sentidos em sua vida. Mas tem um sentido que uma humana fez questão de expressar na mensagem. O 6º sentido. Ele expressa uma mensagem dizendo que o 6º sentido, ele controla todos esses aqui, ó. O 6º sentido, você sabe o que é? A fé. Controla todos os outros sentidos. No corpo, qual o sentido que a palavra entra? É pelo ouvir. No corpo, entra pelo ouvir. Você ouve a palavra de Deus, você entra. Agora, no espírito, é pelo um sentido, é pela consciência. Então, você primeiro recebe no natural, no corpo, pelo ouvir, depois entra no espírito pela a consciência, depois ela vai descer aqui. Agora eu vou fazer uma coisa, eu depois vou ver se eu consigo achar aqui para ler, para você não ficar só na minha palavra. Mas se eu estou falando, é porque está escrito. Tenho certeza disso. Uma hora diz assim, ó, só os filhos de Deus têm o 6º sentido. Você crê nisso? Só os filhos de Deus têm o 6º sentido. Eu não estou falando da sua fé. Do tua fé, não. Eu estou falando da fé que vem direcionada de Deus para você. A mesma fé que Cristo Jesus tem. Vamos ver se eu consigo pegar isso a você aqui. Vamos pegar isso. Essa batalha tem rugido desde o dia do jardim do Éden. Batalha na mente. Humano, Satanás deu desde o começo a isso. Que fez quando se encontrou com ela. Ela negou a palavra de Deus. Ao contrário,
Satanás adorna. Ele obstruiu alguns canais pequenos. O que ele está falando? Que ele obstruiu alguns canais ali, dos 5 sentidos do Espírito. E disse: assim que Deus, todas essas coisas que ele tem prometido, ele sabia muito bem que a palavra era correta, Satanás. Porém, também sabia que não podia deixar cair tudo de uma só vez para ela. Então, o que ele fez foi pôr uma capa de açúcar. Com certeza, você não morrerá. Você será como Deus, sabendo o mal e o bem. Que capa de açúcar boa, né? É uma capinha de açúcar. Foi perfeito para enredar. Amigos, assim é Satanás, procura ser hipócrita. Quando essas coisas, ele procura mostrar a você algo melhor, oferecer uma vida mais fácil, ou algum plano mais sensível. Porém, não há nenhum plano mais sensível que aquele que Deus fixou no princípio, a sua palavra. Agarre a palavra, deixe que a palavra o agarre, mantenha-se assim. Essa é a coisa. A batalha rugiu quando Eva abriu a sua mente para escutar o seu arrazoador. Esse canal foi para onde entrou, por esse canal desceu. Por seu arrazoamento, ela arrasou em sua alma. Eva deixou entrar pelo detalhe. Entrou por aqui, irmão. Não entrou pela fé, mas entrou pelos 5 sentidos. Um desses sentidos entrou aqui. O irmão Branco vai falar desse sentido. Ele viu os seus olhos a serpente. Ela viu a serpente. Olha só o que o irmão Branco está lutando de quadro. Ela era muito formosa, muito bela, ainda mais que o próprio esposo. Olha só o que está contando. Chega lá, aquele homem forte, bonito, essência, né? Olhos azul, cabelo em todo lambidinho, né? Daí olha para o marido. Você entendeu? Assim era lá. O irmão Branco fala isso muito claro para entender. Olha só. Mais que seu próprio esposo. De todas as bestas do campo, ela era mais sutil. E provavelmente era muito mais belo que seu esposo. Seu parecer era de uma besta masculina, com grande era. A primeira coisa que ela fez foi abrir a mente. E quando fez, ela razoavelmente, humanos, captava a situação. Ele disseram, não seria emocionante. Olha só a palavra que ele usou, o irmão usou. É uma pessoa assim, não será isso emocionante? Entrou pela onde? Pela emoção. Entrou pelo 5 sentidos através da emoção. O que o irmão Branco quer dizer para nós sobre isso? Ele fala que um cristão só tem o sentido da fé. Só que cristãos têm. Deixa eu ver se eu acho, Marcos, eu devia ter notado isso, para não ficar no meu. Vamos ler esse pedacinho aqui também. Escute aqui. Isso tem que ser aceito na mente, logo crido no coração. Então a palavra de Deus chega a ser uma realidade. E todos os sentidos do Espírito e todo o corpo são completamente limpos pelo Espírito Santo. Logo, se o sentido de Deus, sua consciência de Deus, e tudo que é Deus tem como fluir através de você.
Então não há nenhuma dúvida em nada que não possa surgir. Não há nada que possa surgir da memória para dizer. Eu recordo certa ocasião que a senhora Jones tratou de confiar em Deus para a sua cura. E ela falhou. Olha só, eu montando o quadro. A dona falhou. Eu me recordo disso. Aqui está. Quando se fala de recordo, se fala de memória. Mas se esse canal tem sido verdadeiramente limpo, se tem sido purgado e cheio de dentro com o Espírito Santo, essas coisas nem chegarão à memória. Você nem vai lembrar isso que aconteceu com aquela irmã, não foi feito, aconteceu isso com ela. Aconteceu aquilo e não deu. Você nem vai, porque você está cheio do Espírito Santo. Ele começa a fazer essa estrutura, dizer, essas coisas nem chegam à memória. Não importa o que sucedeu com a senhora Jones, ou o que ela fez. Agora é só você e Deus. E ninguém mais que você. Vocês são dois. Ali tem. Ali é onde está a tua batalha. Você entendeu? O canal sempre vai ser aqui, irmão. O sexto sentido. Quando você começa a pensar assim, mas aquele irmão não deu certo, aquela irmã também não deu certo, você está razonando. Razonando o que? A palavra de Deus. E Deus não pode te ajudar nisso. Você tem que usar o canal certo. Tem que matá-lo. Mesmo no princípio, tem que matá-lo. Em suas próprias pistas. Não é a questão de quando tem o tempo pode você fazer com que a batalha siga. A coisa é dar-lhe fim imediato. Se você vem e mantém a memória e a consciência e as demais coisas pensando, pode ser que eu te fale. Talvez isso não é correto. Não faça isso de maneira nenhuma. Lance tudo de lado. E abra o canal e diga, Deus, a tua palavra é verdade, por toda a eternidade. Quanto a mim, se toda a igreja falhar, e mesmo se todo o mundo falhar, eu não posso falhar, porque estou tomando a sua palavra. Está vendo o que o Romano está colocando em nós? Convicção, certeza da palavra. Para alinhar um pensamento que Deus colocou, porque, irmão, escute bem, quando Deus trabalha, Ele vai dar um exemplo na Escritura. Por isso que quando você se depara com Abraão, você vê o exemplo de Abraão. Abraão, ele não titubeou, ele falava do filho, ele não tinha dificuldade. Quanto tempo mais passado, ele nem precisou usar a esperança, ele usou a fé. A esperança para ele nem tinha autoridade. Porque muita gente, olha só o que acontece. Muita gente, eu espero ser melhor, eu espero estar melhor, eu espero estar curado, eu espero receber o Espírito Santo. Isso é esperança. Eu espero ser um cristão. Olha só, eu espero ser um cristão. Onde você está? Eu espero fazer isso ou aquilo. Você não queira isso. Olha só o que eu estou falando. Você não queira isso. Abraão nunca olhou isso. Abraão creu na palavra de Deus, mesmo contra a esperança. A fé vai além da esperança. A fé procede daqui de dentro. A fé sai daqui e você é que entra por meio desta mente. Esta porta, a qual é a frente da batalha. Você está entendendo o que o irmão está? A frente da batalha. Eu fico, não. Eu estou esperando ser um cristão. Eu espero ser curado. Olha só. Onde estamos? Por isso que essa fé que uma vez foi dada para os filhos. Deus está chamando nessa manhã a tomar a semente de Abraão. E essa mesma classe de vida
A maior batalha agora mesmo está fugindo. Está em todo mundo. Deus quer que seus filhos sejam parte de quê? Da vida, da vista, ele separa da vista, do paladar, do tato, do olfato, da audição, da imaginação, da consciência, da memória, do arrazoamento, do afeto e tudo. Abra sua mente e permita que entre a palavra. Então, caminhe com a palavra. Assim é o verdadeiro soldado, assim como também sua ordem às estrelas. Você viu que ele tirou todos os 5 sentidos? Ele tirou os 5 sentidos do espírito, ele tirou os 5 sentidos do corpo e disse assim: ó, mantenha-se na palavra. O que a palavra nos ensina? Aí ela está. O que ela faz na nossa vida? Ela gera paz. Vamos ler esse pedacinho. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou ler agora. Porque essa carta, que foi endereçada na Odisseia, foi o Brandon que fala, né? Mas parece ser um jornal para o nosso tempo, parece ser uma carta que ele pegasse assim, endereçasse à igreja de São José. Parece que ele pegou assim: ó, vamos endereçar à igreja. Ele vai dizer assim: Deus disse que essa igreja da era da Odisseia é miserável. Você sabe, Apocalipse. Essa palavra vem de 2 palavras gregas, que significa sofrimento e julgamento. Olha só. Mas, irmão, se um cristão sofre, vamos ver o que o irmão Brano fala. Aqui ele está falando da igreja. Essa igreja, ela tem sofrimento e vai ter julgamento. Mas agora veja o que é um cristão. Um cristão passa por prova? Passa. Agora escuta o que ele vai dizer. Isso não tem nada a ver com as provas que chegam a um verdadeiro cristão. Mas por que não tem nada a ver, irmão Brando? Olha só a explicação dele. Porque Deus, falando de um cristão, em tempo de prova, diz que é bem-aventurança. Você concorda? Quando você passa por uma prova, você tem bem-aventurança. Você é feliz. Você percebeu isso? Em falar de cristão passando por prova, é o que Paulo usa a bem-aventurança. Que você e eu devemos aprender. Estou preso? Estou cantando. Estou preso? Estou louvando. Estou passando por uma prova? Estou agradecendo a Deus. Isso é uma bem-aventurança. Agora, em relação a julgamento de igreja, é sofrimento. Porque não entra paz no coração de uma pessoa que não é um cristão, que está passando por prova. Não entra, de maneira nenhuma. Ela está raivosa, ela está brava, ela está assim, ela quer destruir tudo. Porque não entra paz. Agora, nenhum cristão vai ter que entrar paz. Olha aqui. A sua disposição é gozo, enquanto que esta definição é expressada como desgraçado, miserável. Quem é desgraçado? A igreja. Quem é miserável? A igreja. Quão estranho, nesta era de abundância, agora está mostrando para como é que uma igreja pode estar miserável desse jeito se estamos numa época de abundância. Nunca tivemos tão bem, irmão. Pense nisso. Olha só o que o irmão Brana vai começar a colocar de pontos verdadeiros aqui. Nessa era de progresso, nesta era de fartura, como pode haver provação? Não está tendo provação aqui fora, não. Escute o que ele vai dizer. Bem, assim sendo, é estranho, mas a era da fartura
de oportunidade, quando todos têm tanto e há muito mais para possuir, por que com todas essas invenções para fazer nosso serviço e muitas coisas para dar prazer? Tem muitas coisinhas para dar prazer. Eu não vou falar isso. Vocês vão tomar como, né? Não vou falar. Tem prazer. Vários tipos. A pessoa nem precisa sair da casa para ter prazer. Olha só que o Bruno vai contar. Repentinamente, deparamos com as serviços, muitas coisas para darmos prazer. Repentinamente, deparamos com as enfermidades mentais, apoderando-nos de tanta gente ao ponto de alarmar a nação. Nunca teve tanto problema sobre isso, irmão. Não é eu que estou falando. Você lê jornal, você puxa dados na internet, se você quiser puxar, você vai ver o que está acontecendo com as pessoas. Que é essa? Que é a hora que você está muito mais tranquilo. Você se lembra o teu bisavô, como vivia? Sem sapato, sem sandália, sem a roupa toda rasgada, costurada, cheio de cola na mão, trabalhando que não mora. Mas não tinha isso que nós estamos vivendo agora. As pessoas estão ficando dementes. Pode ver isso. Então o que está acontecendo? Nós hoje estamos melhores, a ciência tem avançado, o homem tem durado mais. Mas que tipo de homem é esse? Que tipo de mulher é esse? É isso que o Umbanda está trazendo para nós, irmão. E isso faz tempo que ele pregou, né? Olha só. Porque todas essas invenções para fazer nosso serviço e muitas coisas para darmos prazer, né? Tem hoje, o que vamos considerar hoje? Máquina de lavar, micro-ondas, forninho, o que mais que tem? Ventilador, ar-condicionado, tem mais coisa aí, né? Tem tanta coisa, né? Você chega ali, bota a roupa, não quero esquentar minha comida. 2 minutos. E aonde está Deus? Aonde está Deus? Quem é Deus? Você já se deparou com isso? Ficou fácil. Nem os reis do Egito tinham água condicionada. Nem o rei do Egito tinha água gelada. Que é óbvio que não tinha água gelada. Não tinha. Poder ter só um. Olha bem, irmão. Mas o que aconteceu conosco então? Não era para sermos melhores? Não era para sermos mais fortes ainda? Não era para nós vender o nosso direito a Deus? E ele vai dizer. Repentinamente deparamos com as enfermidades mentais acontecendo tanta gente ao ponto de alarmar a nação, quando todo mundo devia ser feliz. Não é verdade? Não está fácil. Não é para ser feliz? Veja, a gente, muitos ovos que alguns irmãos pegaram a sério, alguns aqui eu acho que acredito, nem todos, e no riacho lavar roupa. Não é? Cortar a lenha para fazer, senão não tomar café. Eu acho que alguns passaram isso. Matar a galinha, mas tinha que despenar água quente, tirar as penas, fazer, cortar, tirar as tripas, temperar. Pergunta se alguém faz isso. Eu quero só coxinha. Eu só como coxinha. O outro só vai dizer assim, eu só como peito. Porque o peito é branquinho. Eu falo isso porque eu escuto meus filhos também falar, tá bom? Não quero esconder nada de vocês. Eu escuto. Não, pode chamar de peito. Mas as pessoas até gostam lá da coxa, da asa, né? Daquela parte mais nociva, né? Mas assim, eu não estou questionando, cara, isso é gosto, tá? Eu não estou questionando isso. Eu estou questionando é outra coisa. Ó, ao ponto de alarmar a nação, quando todo mundo devia ser feliz, sem nada que concorra realmente para ser feliz. Milhões estão tornando sedativa a noite. Não sou eu que estou falando.
Olha só a mensagem, irmão. Não parece para o nosso tempo? Analisa isso, irmão. Olha só. Pílulas para estimular pela manhã, correndo aos médicos, dando entrada às instituições, tentando afugentar por meio de algo, temores, desconhecidos. Sim, essa era cegada de enormes lojas repletas de bens terrenos, mas o povo é menos feliz do que nunca. Nós somos infelizes. Já pensou nisso? Agora eu vou falar para nós. Como pode um cristão ser infeliz? Se a usina da alegria é Cristo. O problema é quando você não encontra Cristo. Daí você é infeliz. Mas quando você encontra Cristo, você sabe quem é Cristo, e aquela usina está dentro de você, todo dia você está feliz. Ah, não, mas irmão, não pode dar um problema, você... Claro, mas você não é aquilo. Você entende? Pode alguma coisa acontecer que você fica triste, mas você não é aquilo, você é felicidade pura. Essa era sem vergonha dos seus conhecimentos, vangloria dos seus conhecimentos espirituais, mas o povo é menos seguro de si mesmo do que nunca. Essa era cegada dos membros, valores morais, é a época mais corrupta que qualquer outro desses, desde o dilúvio. Já pensasse o irmão Brana falando isso na audiência da igreja dele, irmão? O que ele está querendo dizer? Você pensa nisso, irmão? Isso é para nós. Não é só para você, não, é para mim também. Ela fala acerca do seu conhecimento, de sua ciência, mas ela está travando uma batalha perdida de todos os campos, porque a mente e a alma e o espírito humano não podem compreender nem manter a altura das mudanças que tem vindo sobre a terra. Em uma geração, nós temos passado olha só o que o irmão vai dizer, de uma geração passamos do cavalo, andando de cavalo, né? Alguns andaram de cavalo aí, com certeza, tenho certeza. Eu não sou tão velho andando de cavalo, mas eu estou dizendo isso porque é o que o irmão Branco está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, dessa era, eles foram do cavalo à carroça e da era no espaço. Nós vimos tudo isso, não vimos? Estamos andando de cavalo, estamos andando a pé, de cavalo, de carroça, de carro, e daqui a pouquinho estamos andando de avião, e agora já temos querendo ir para outros mundos, né? A luta é essa, né? Daí você se depara em uma geração. E ele continua. Daí ele fala assim, orgulhosos, jactanciosos, com isto, porém, dentro há uma caverna escura e vazia. Daí ele está falando de nós, das pessoas que não têm o quê? Há uma caverna ali escura e vazia, que está clamando em tormento, em uma razão conhecida aos corações dos homens que estão desfalecendo de medo, e o mundo está de tal maneira sombrio que podia muito propriamente ser chamada a era dos neuróticos. Olha só o mundo falando isso. Ela se jactancia, mas ela não pode retroceder. Ela clama por paz, porém não há paz. Você está entendendo o que a gente está querendo falar aqui, irmão? Clama por paz, mas não há paz. Ela procura ter uma grande abundância de todas as coisas, mas continua ardendo de desejo como um fogo, insatisfeita, não há paz. Disse o meu Deus aos perversos. Eu quero colocar isso para você entender. Nós estamos em paz. Dá um tempo nós falando sobre a palavra de Deus, estamos em paz. Você é uma pessoa que tem paz.
Você pode dizer, meu irmão, eu não estou muito em paz. Mas eu vou fazer uma pergunta melhor para você. Você é assim? Se você é assim, tem alguma coisa errada. Eu quero que você não me entenda como eu estou acusando ninguém. Eu só estou dizendo que tem alguma coisa errada. Porque é para ter paz. Porque você já sabe quem você é, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, você pertence à eternidade. Você já sabe todas essas coisas. Você confia em Deus. E Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus do conforto, Ele é o Deus que protege, Ele é o Deus que te ajuda, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que cuida da tua família, Ele é o Deus que cuida de tudo isso. Então tem que ter uma convicção do poder da palavra e você tem que estar em paz. O que eu não posso fazer, irmão, é me preocupar de coisas que nem vão acontecer. Já pensou? Já pensaste nisso? Deus está preocupado com isso. Eu não vou me preocupar. Se um dia acontecer, eu vou fazer aquilo. Agora, se eu não, eu vou ficar em paz. Não sei se você entende o que eu quero falar. Porque isso aí, tem vezes que soa diferente. Para muitas pessoas soa de um jeito, para outros soa do outro jeito. E isso é importante nós termos na igreja. Saber que a gente tem que ter esse controle. Porque Deus, olha só o que Ele fez com nós. Deus, Ele deu o Espírito Santo a você, entendeu? Amém? O que é o Espírito Santo? Ele vai ensinar você, né? Não vai ensinar? Vai. Ele é o tutor que ensina você. O próprio Deus está ensinando o seu filho. Depois o que ele faz? Olha um pai natural. Ele começa a ensinar o seu filho de pequenininho, ele começa a ensinar da maneira como deve agir, ele ensina as boas maneiras, ele quando vem uma visita na sua casa, ele ensina assim, aperta a mão, fala tal coisa. Ele ensina tudo isso, e o filho produz isso. E nisso ele está sendo ensinado pelos pais. Mas, depois, irmão, Deus quer dar liberdade a você. Porque você cresceu, você sabe agir, você sabe como conduzir, você faz as coisas corretas porque você aprendeu com o seu pai, ou com sua mãe, com a sua família. Pai, eu falo isso. Você entendeu? Porque isso pertence ao nosso pai. Fazer isso em nossas vidas, quando você recebe a palavra de Deus. E isso ajuda a nós crescer como comunidade. Eu quero que você, se você quer ver essa igreja transformada, você faz parte desse negócio do reino de Deus, nós devemos ser cordiais uns com os outros. Cordiais. Tenho zelo, eu tenho zelo pela minha irmã, tenho zelo pelo meu irmão, tenho zelo pelo meu irmão, tenho zelo pelo meu irmão, eu tenho zelo por eles. Eu quero que eles sejam bem-sucedidos, eu quero que eles prosperem na sua vida natural. Eu quero isso em vocês. Eu não estou falando de brincadeira, não. Estou falando de eu quero que você cresça espiritual, eu quero que você siga a palavra de Deus, eu quero que você sirva de todo o coração. É isso que eu entendo. Eu sou cordial com isso. Eu não vou ser crítico e dizer, não vai dar certo. Não, vai dar certo, firma os teus pés, vai dar certo. É isso que nós temos que ter. A gente não pode lutar. Certo? Que não vai dar certo? A gente gera o quê? Quando você, como um pai, faz isso com um filho, o que acontece com ele? Não, você vai vencer. Você vai prosperar. Isso vai abençoar. Deus tem para você. Parece que isso não foi nos ensinado. Você pode ter algumas discussões. Você pode ter algumas lutas. Você não tem importância. Se eu guardasse as lutas, irmão, meu Deus do céu, eu entro por essa porta, saio por aquela linha, já te ensino. Por quê? Por que isso? Eu só me lembro de uma coisa. As lutas me amadurecem, as lutas me ensinam, a luta me ajuda a poder entender melhor, as lutas eu fico mais tranquilo. Você não pense que vai me destruir por causa de
Entendeu? Davi estava aprendendo o quê? Deus, não. Davi fez coisa errada, ele não cortou a roupa do rei. Ele se arrependeu. Não se arrependeu? Se arrependeu. Não devia ter cortado a roupa do ungido. É assim nós, irmãos. Eu vejo que isso é amadurecimento. Nós temos que amadurecer, irmão. É o tempo de amadurecer. É o tempo de nós quebrar nossas vidas e rendermos a Cristo. A palavra nos ensina humilhar no poder da mão do Senhor. Não é de um pastor, não é de um homem. É quando você se humilha no poder da palavra, irmão. Você reconhece a palavra de Deus que ela diz: perdoai, senão não serás perdoado. E é isso que nós devemos fazer. Será que só estamos na base ainda? Oh, Senhor. Vamos ao próximo irmão José Galo. Depois vou fazer a oração. Vamos ao hino número 277.